Qual é a nossa missão como discípulo de Jesus? Qual é a missão que nós recebemos e praticamos e lutamos para cumpri-la? Hoje eu quero abordar com vocês, neste quadro que são as palavras de Jesus. Jesus, ele chama os seus discípulos, os seus primeiros 12 discípulos, conhecidos na Bíblia. Nós sabemos que Jesus, em vários momentos, ele e esses 12 discípulos participaram de inúmeros milagres e transformações, e até mesmo a sociedade se tornou outra sociedade, outra maneira de viverem após terem conhecido Jesus. E através desses 12 discípulos, conhecidos também como os 12 apóstolos, eles então deram este pontapé inicial do Evangelho, trazendo a palavra e até que chegasse hoje aqui em nós. E no livro de Lucas, no capítulo 9, eu não vou poder contar para você uma história tão profunda, porque o meu tempo é curto, mas eu vou me apegar aqui e falar para você acerca já daqueles que estão andando com Jesus, acerca daquela pessoa que tornou-se um discípulo de Jesus. Eu até quero explicar para você, se você procurar, por exemplo, num dicionário, se você for procurar saber o que significa, se você colocar no Google, colocar escrito discípulo ali, já vai aparecer para você o que significa ser discípulo. Discípulo é um aprendiz. Discípulo é aquele que tem alguém como mentor que está o ensinando. Jesus era o mestre, é o mestre até hoje, sempre o será, ele então ensinando os seus discípulos. Dada a ocasião, já depois de Jesus ter os levantado ao ministério, chamado para a obra, já trazido eles já para o arrependimento, para a conversão, creio que todos consigam compreender, aqueles que já aceitaram Jesus como único, suficiente Salvador, batizados, todos aqueles que se tornam filhos de Deus, tornam-se também discípulos, direta ou indiretamente. Você tornou-se um aprendiz de Jesus. Por isso você sempre está aqui acompanhando, aprendendo sobre a palavra, aprendendo sobre o Evangelho, aprendendo as coisas do Senhor e também praticando a palavra. E Jesus chama esses 12 discípulos. Eu vou fazer uma leitura um tanto quanto extensa, dê atenção que eu vou explicando pontualmente aqui. Versículo 1. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades. E enviou-os para pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: nada leveis convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais 2 vestes, e em qualquer casa em que entrardes, ficai ali, e de lá saireis. E se em qualquer cidade vos não receberem, saindo vós dali, sacudi o pó dos vossos pés em testemunho contra eles. E saindo eles, olha que lindo, percorreram todas as aldeias, olha que coisa forte, anunciando o Evangelho, e diz bem claro, fazendo curas por toda a parte. Aqui, a primeira parte da mensagem, nós paramos aqui. Jesus, então, ele chama os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, e fala para eles assim: olha, a partir de agora, a partir desse momento, vocês não são somente testemunhas oculares, mas a partir de agora vocês também têm virtude. Que virtude, já expliquei algumas oportunidades aqui, virtudes é o poder de Deus. Uma pessoa que tem uma virtude de Deus é uma pessoa que tem o poder de Deus em sua vida. Então, ele disse: olha, eu estou dando para vocês, estou entregando para vocês o poder de curar as pessoas que estão doentes e enfermas, e também estou entregando nas mãos de vocês o poder de mandar os demônios embora. E olha, diga-se de passagem que fazer e ver uma pessoa curada através de uma oração feita pelos nossos lábios, isso traz uma alegria muito grande para a nossa vida. E eu digo para você, por exemplo, lá na cidade do Silvio, quando ele fala de Jesus, todo mundo se converte, as pessoas são curadas, é ou não é, Silvio? Então, por que nós falamos de Jesus? Porque nós sabemos que não é o nosso poder, não é eu, não é você, mas é o Senhor que colocou em mim, em você, o poder para então expulsar os demônios. E sabemos, não vou me atrelar agora a falar de libertação somente, mas quando falamos em libertação se usa o nome de Jesus. Não adianta
Você pode falar, eu estou te mandando sair, demônio, você vai sair da minha casa, você vai sair da minha família, do meu casamento, mas se você não tem autoridade no nome de Jesus, que até o próprio missionário muitas vezes ensina, até no curso Fé é ensinado, o curso Fé, já que tantos e tantos anos já são ministrados na Igreja da Graça, o curso Fé, que tem 12 lições, que ali abrange um grande entendimento acerca de cura, de libertação e de salvação. E quando se fala acerca de expulsar demônios, é como se Jesus pegasse, por exemplo, uma carta descrita com o nome dele assinado embaixo, dizendo que você tem poder para fazer as coisas em nome de Jesus. Então, quando você opera e ora em nome de Jesus, você está fazendo cumprir a palavra do Senhor. Então, esses 12 discípulos foram as 12 primeiras pessoas que receberam virtude de Jesus para poder curar e libertar os demônios. Então, até aqui, bem fácil de compreender e de entender. Só que o que me chamou a atenção foi que quando Jesus chamou eles, ele não fez gente, se vocês quiserem vir, vocês que são convertidos, vocês que foram batizados, vocês que se arrependeram dos seus pecados e agora receberam a graça do Senhor, que agora foram batizados e se tornaram novas criaturas, ele não faz um pedido. Eu queria colocar só o versículo 1 para as pessoas entenderem. O versículo 1 diz assim, o Senhor convocou, pode colocar na tela, e convocando os seus discípulos. Ele fez claramente, ele não fez um pedido, pode voltar para mim, Jesus fez uma convocação, ele convocou, ele não deu os discípulos, vocês querem andar comigo, então agora vocês também têm uma missão. E a missão que vocês vão cumprir precisa de coisas, de algo que eu vou entregar para vocês. Essa missão que vocês vão receber agora, para vocês conseguirem cumprir ela, vocês precisam fazer isso que eu vou lhe falar para vocês. Aí ele diz, olha, eu estou dando virtude para vocês, poder do céu, para curar quem está doente, para libertar quem está preso nas amarras do inferno, preso aos demônios. Estou dando este poder. A minha virtude, o poder da minha vida, o poder de Deus, estará sobre vocês agora. Isso Jesus falando. E ele dá esse poder, essa virtude, e ele fala como que eles deveriam se levar nas cruzadas. Vamos pensar. Ele chama eles, dá poder, dá virtude, dá unção, os consagra à obra. E aí então, quando ele faz isso, ele diz, olha, vocês vão para o caminho. E nesse caminho que vocês forem, as casas que vocês entrarem, ali vocês abençoem aquela casa, vocês deixem uma bênção naquela casa. E também, ele não fala só isso, ele fala, se nessa casa você entrar, fique ali, coma ali, tenha o seu descanso nessa casa, porque Deus, ele já deixa bem claro, Jesus fala que vai ter pessoas na caminhada que vão te negar. Vai ter muita gente que vai ficar contra, que não vai te aceitar, que não vai te ajudar, mas vai ter muita gente que vai ajudar. E esses que ajudam, ele fala, esse que te der a oportunidade de você entrar na casa, fique ali, pregue por alguns dias nessa cidade, naquela casa, fale do reino de Deus e depois você pode seguir caminhada para frente. E ali Deus sempre vai preparando pessoas, Deus sempre prepara pessoas para ajudar a obra de Deus, sempre Deus prepara pessoas. E aí você vai percebendo que Jesus vai contando e falou, olha, a cidade, a casa, que vocês entrarem dentro dela e não receberem vocês, bata o pé, sacudindo a poeira daquele local e que fique testificado que ali foi uma pessoa servindo a Deus em obediência ao chamado de Jesus, o discipulado de Jesus, mas não receberam. E aí você entendeu, aí a Bíblia fala que eles ouvindo essas palavras, eles não pensaram duas vezes. É até uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, como que faz a obra de Deus? Como que faz para ser usado por Deus? Leia os evangelhos. Leia a Bíblia. A Bíblia tem tudo o que nós precisamos para aprender a fazer a vontade de Deus. E Jesus ele deixou claro aqui nesse ensinamento que quando eles saíram para percorrer essa caminhada, o escritor, o Lucas, ele inspirado pelo Espírito Santo descreveu isso, quando eles ouviram essa palavra, eles já saíram naquelas cidades e a Bíblia diz que os milagres aconteciam. E põe o versículo 6, por favor, na tela, por gentileza. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Quem fazia essas curas e estes milagres eram os próprios discípulos.
Eles receberam esse dom e eles agora estão continuando. Mas aí eu fico pensando, uma nação, um povo, um mundo tão imenso como nós temos, o fardo para 12 pessoas é muito grande, é muito trabalho para 12 pessoas, é muito trabalho, é muita coisa a se fazer. Aí Jesus, em Lucas capítulo 10, ele levanta mais discípulos, mais pessoas, porque Jesus na caminhada dele, por onde ele vai passando, as pessoas são curadas, as pessoas são libertas e as pessoas também querem fazer parte desse reino. Elas querem fazer parte também dessa linda obra de Jesus. Aí no capítulo 10, Jesus ele também fala com os discípulos, ele traz uma palavra para os discípulos e levanta ali mais pessoas para ajudar. Aqui ele levanta 70, ele já tinha 12 discípulos, agora ele vai levantar mais 70 pessoas para a obra. Olha só o chamado ministerial, o que diz respeito tanto para aquele que é um pastor, quanto para um doutor, para um evangelista, todos aqueles que receberam dons do Senhor para fazer a obra do Senhor, todo aquele que se tornou filho e se tornou também discípulo, também é chamado para estar no meio desta seara, estar plantando no reino de Deus. Olha o que diz o versículo 1. E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, e todas as cidades e lugares onde ele havia de ir, e dizia-lhes: vamos junto, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Aí ele diz: ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Aí agora ele vai começar a falar as mesmas palavras que ele já havia dito para os primeiros 12 discípulos. Não leve alforje, não leve dinheiro, não leve 2 túnicas. O que ele quis dizer com isso? No caminho, Deus vai preparar tudo o que você precisa. Ou seja, no local onde você está, na empresa que você está, na casa, na família que você vive, naquele local, Deus vai preparar tudo o que você precisa. Você não vai precisar ficar preocupado de onde virá o socorro. Deus envia o socorro enquanto você faz a obra. Enquanto você está indo na caminhada para obedecer a palavra de Deus, Ele vai fazer com que todas as pessoas de coração bom, de coração quebrantado, venham até você e tragam o que é necessário. Mas Ele fala: vamos orar ao Senhor da seara. E Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus, Ele diz: olha, nós precisamos orar para que nós consigamos levantar, ter mais discípulos para pregoarem o Evangelho, para falarem do reino de Deus. Então, quando ele fala isso, ele está chamando eu, pastor Jefferson, hoje aqui pastor, como um ser humano que tem fé e crê no Senhor Jesus, assim como você que agora me acompanha e também crê. Ele diz: vamos orar a Deus para Deus enviar mais ceifeiros. Quem são ceifeiros? São pessoas que vão coletar, que vão tirar da terra aquela plantação, a semente que Jesus plantou. Vão ter que ter pessoas que vão ali para colher. Nós precisamos de levantar novos discípulos, pessoas que queiram estar nas igrejas, pessoas que queiram evangelizar, pessoas que queiram estar nas ruas falando de Jesus, pessoas que vão bater de porta em porta, batendo palma ali: ô vizinho, vizinha, é chegado o reino de Deus, eu vim aqui para trazer uma palavra do Senhor, eu vim aqui para falar de Jesus, eu quero trazer para você uma palavra, eu quero orar por você, eu quero apresentar que Jesus cura, liberta e salva hoje e eternamente o fará. E Jesus fala: levantemos mais discípulos. E quando esses 70 discípulos são levantados, eles recebem uma missão linda. Eles são levantados de 2 em 2, então eles tinham 35 equipes. 35 equipes, eram 70 pessoas, então foram de 2 em 2, aí então desses 2 em 2, então eles formaram 35 equipes. Então essas abordagens que eles faziam das pessoas, o próprio Jesus disse: olha, quando vocês forem, vocês têm que saber que vocês estão indo como uma ovelhinha calma, uma ovelhinha tranquila no meio de gente que é lobo. Ele está dizendo: você vai pregar para pessoas, não vai pensando que vai ser fácil. Ah, pastor, mas eu falo, ninguém ajuda, ninguém se escuta, ninguém dá atenção para o que eu falo. Ele disse: você vai pregar no meio de lobo, você vai pregar no meio de gente que está querendo te passar a perna, que quer que você some da frente dela. Só que ele disse: pode ir, porque eu estou mandando as minhas ovelhas. A ovelha, ela obedece à voz do seu pastor. Agora, aquele que não é ovelha, ele vai escutar: não vou evangelizar não, está muito sol, está muito quente. Não, está chovendo demais.
Sabe aquela pessoa que vive reclamando? Ah, eu não vou para a igreja não, amanhã é culto da família, quarta-feira da família. Ah, não vou não. Ah, eu vou ficar em casa, eu vou orar por família. Não, você está sendo enviado como uma ovelha, não como um bode. O lobo já está fazendo o trabalho dele, que nós sabemos que é Satanás. A maldade do inferno está proliferando a cada dia mais. Você vê a maldade nesse mundo. Mas aqueles que foram enviados, as suas ovelhas, os seus discípulos, os fazedores da sua obra, eles foram chamados a fazer uma obra linda. E quando isso aconteceu, eu quero até alcançar um pouco mais aqui. Vamos fazer o seguinte, vai comigo lá no versículo de número 9. Ainda no capítulo 10, versículo 9, diz assim: E curai os enfermos que nela houver, nas cidades, nas casas por onde eles passarem, e dizei-lhes, é chegado a vós o reino de Deus. A missão então desses 70 discípulos era: pregue o evangelho, fale do reino dos céus, fale sobre a salvação, diga para qualquer pessoa, e essas pessoas recebendo essa palavra, elas se convertem. Só que, pastor, mas tem gente que a gente prega, ela não aceita, ela não escuta. Aí diz assim o versículo 10: Mas em qualquer cidade ou casa que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei: até o pó que da vossa cidade se vos negou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá para aquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Esse aqui é um estudo que a gente fazemos em um outro dia. Versículo 14 agora. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor do dia do juízo do que para vós. Aí lá no versículo, vamos pular um pouquinho aqui para a gente poder pegar a parte principal. 16. Quem vos ouve a mim, me ouve. E quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita. A quem a mim me rejeita, rejeita aquele que também me enviou. Então Jesus ele dá ali a prefiguração de como seria e como que eles deveriam se portar se alguém negasse. Às vezes você começa a buscar a Deus e as coisas não acontecem do jeito que você quer. E você já desanima. Você já para, você já olha para lá, você já quer parar com tudo. Pastor, porque eu faço, eu tento e não adianta. Aí ele fala, não tem problema. Aqueles que negarem vão ter um duro juízo. Mas vocês estão indo para levar o meu nome, para você falar do reino do céu. Aí, se não bastasse isso, quando eles foram fazer essa missão, eles voltam muito felizes porque os demônios, eles se sujeitaram a esses 70 discípulos. Eles oravam, os demônios iam embora. As pessoas doentes vinham até eles e essas pessoas enfermas ficavam curadas. Olha que lindo, olha que maravilha. Aí diz o 17: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Então Jesus ele escuta esses discípulos voltando depois dessa caminhada por onde Jesus pediu que eles fossem. Agora ele torna novamente, chegando agora até Jesus novamente, e eles falam: Jesus, olha, deu certo, viu? O que o Senhor falou era verdade, porque no seu nome os demônios foram embora. No seu nome a Bíblia diz que eles estavam felizes, eles estavam saltitando de alegria porque eles conseguiram curar os doentes. Aí Jesus, ele pensando nesse coração, nessa vertente da alegria, preste atenção que isso é bem sério. Da onde vem sua alegria? De onde vem a motivação que te faz sorrir? Preste atenção, porque Jesus viu esses 70 felizes e ao invés de Jesus gostar, Jesus não gostou não. Mas peraí, como assim Jesus não gostou? Vou mostrar para você. E disse-lhes: Eu via Satanás como o raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar nas serpentes e também nos escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas, olha o mas de Jesus, não vos alegreis, porque vos sujeitam os espíritos. Alegrai-vos antes. Ele não está dizendo que não é para se alegrar por você fazer a obra de Deus. Não, ele fala antes de se alegrar por uma obra, antes por estar o vosso nome escrito nos céus. O que ele quer dizer com isso? Para eu me alegrar, para eu ficar feliz com isso, para eu me alegrar realmente, o meu coração estar feliz com a obra de Deus, não basta só ver cura.
Não basta para mim só ver milagre. Eu tenho que ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu tenho que ser salvo para isso. Mas pastor, uma pessoa que está fazendo a obra de Deus em nome de Jesus, ela não é salva? Olha, eu posso dizer para você que pode sim ter uma contradição e eu não quero levantar polêmica, né? Isso não é meu interesse. Meu interesse é falar do Evangelho. Só que as pessoas que podem fazer a obra, eu posso falar para vocês, por exemplo, em Atos 19, versículo 5. A Bíblia fala que os filhos de Seva foram expulsar um demônio e ali havia uma legião de demônios naquela pessoa. Aquele demônio deu uma surra nos filhos de Seva, eles voltaram machucados e nus para casa, porque ele chegou e falou: olha, eu te expulso e te esconjuro em nome daquele que o Paulo prega. Paulo pregava Jesus Cristo, só que eles não eram de Jesus. Ou seja, não significa que quem faz a obra de Deus, que é um discípulo, significa que já é salvo. Todos os dias eu estou plantando, regando, a minha salvação. Por que eu falo isso? Porque a salvação foi comprada pela graça de Cristo. A misericórdia do Senhor nos alcançou quando Jesus morreu na cruz. Mas Ele está dizendo, não fiquem felizes porque você compra um carro novo. É alegria? Sim, mas Ele fala, antes de você ficar feliz por ter um carro novo, fique feliz por ter o seu nome escrito no livro da vida. Mas quem são as pessoas que têm o nome escrito no livro da vida? As pessoas que andam com Deus, que são discípulos, que cumprem a vontade de Deus e não deixam que as obras do Senhor em nós deixem que o nosso ego cresça. Tem pessoa, por exemplo, que acha que ele é o rei. Tem pastor, tem obreiro, tem discípulo, tem diácono, tem pessoas que acham que são maior que Jesus. E isso aconteceu no livro de João. Gente, hoje o tema está longo, então o pastor tem que ser bem rápido. João 60. Vamos no Evangelho de João, bem rapidinho aqui com o pastor. João, capítulo, deixa eu pegar aqui para vocês. João, capítulo de número 6, o versículo é o 60, começa a leitura. Vai passar na tela para vocês também, deixa eu só achar aqui também na minha Bíblia. João, capítulo 6, o versículo é o 60. Isso, está na tela para você também. João 6, versículo é o 60. Diz assim: muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Deixa eu só explicar para você não ficar fora aqui, como diz, perdido, peixe fora d'água. Jesus estava falando aqui acerca do corpo dele, acerca de que ele era o pão vivo que desceu do céu, acerca daquele que não come e não bebe do corpo e do sangue de Cristo, não tem parte com ele, não tem comunhão com Cristo. Então, ele falando essas palavras, ele estava dizendo, olha, os seus pais comeram o maná e morreram. Mas aqueles que comerem do meu corpo e beberem do meu sangue, que ele falava da ceia, a Santa Ceia, que todos os meses nós ceiamos e ministramos na Igreja da Graça, é sempre no segundo domingo do mês, nós ceiamos. Ele diz, quem não faz isso, quem não tiver parte comigo, esse não é filho de Deus, esse não está em comunhão com Deus. E ele fala essas palavras e muitas das pessoas que acompanhavam ele, que outrora eram fariseus, eram escribas, eram religiosos. Porque, por exemplo, tem pessoa que me assiste agora que você diz ser de uma outra igreja, de outra denominação, que você até critica. Você está assistindo agora o pastor pregar, mas você não gosta do ministério. E eu não quero que você goste do ministério, eu quero que você goste da palavra de Deus, goste de Jesus, goste do Evangelho, mas viva e pratique o Evangelho. Por quê? Porque Jesus está falando aqui acerca de coisas do céu. Ele fala, olha gente, aqueles que estiverem comigo, eles vão comer e beber o meu sangue e meu corpo. Eles vão ver, eles vão comer o pão que desceu dos céus. E as pessoas que tinham se convertido, acreditavam em Jesus, começaram a ficar em dúvida. Porque alguns dos discípulos começaram então, que eu creio que até um desses 70 discípulos, eles começaram a fazer o quê? Peraí, mas isso que Jesus está falando é uma loucura. Eles começaram a colocar em xeque a Jesus. Começaram a indagar. Peraí, mas Jesus está falando que Ele é o pão vivo, que Ele é o Senhor? Peraí. Eles começaram a duvidar. Aí Jesus faz o seguinte, versículo 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isso vos escandaliza? A pergunta de Jesus para mim e para você hoje, agora, neste momento, dependente de quando você assiste, se é na edição, se é no YouTube, se é no Facebook, se é na TV, você ouvindo a pregação do Evangelho, você se escandaliza? Ah, porque eu não tenho coragem de fazer isso. Então você não é um discípulo firme.
Você é a pessoa que é aquela uma que se aproveita do milagre, se aproveita da cura, quer uma prosperidade, quer viver melhor, mas não crê no evangelho da salvação. Não crê que Jesus foi o Senhor, o único. Jesus é o único que deve receber sua oração. Ah, pastor, mas eu oro para fulano, para fulano. Não, você tem que orar a Jesus, somente a Ele. A Bíblia fala que nós só podemos chegar a Deus por meio de Cristo. A Maria, o João, o Pedro, o Antônio, o Paulo, ninguém pode fazer você chegar a Cristo, senão Jesus. Por intermédio de Cristo chegamos a Jesus. Chegamos a Deus. Por nossas orações a Jesus. Só podemos orar a Jesus. Qualquer outra oração não tem valor segundo o Evangelho. Aí Jesus pergunta, vocês estão se escandalizando com isso? Olha o que acontece. 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava, que é no céu? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós, no meio dos discípulos, no meio dos aprendizes, que não creem. E ele já sabia, Jesus, desde o princípio, quem eram os que não criam e quem era que eu havia de entregar. E dizia, por isso eu vos disse, que ninguém pode vir a mim se o meu Pai não lhe for concedido. Aí para terminar ele fala, desde então, desde este momento dessa pregação, desde que ele falou essas palavras, que ele era o pão vivo que desceu do céu, desde então, muitos dos discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Vai ter pessoas que vai ouvir uma pregação, ela vai ouvir uma palavra, ela vai ouvir o evangelho e vai se desviar. Ela vai ouvir uma palavra que é um tanto quanto dura e vai abandonar a fé. Veja que quem pregou essa palavra não foi um pastor, não foi um diácono, não foi, seja lá qual for a nomenclatura, um padre, não foi um bispo, não foi um apóstolo, foi o próprio Jesus. Ele disse, olha, vocês têm que comer do meu corpo. O pão vivo que desceu do céu é Ele mesmo que vai subir ao céu. É Ele que antes estava no céu. A carne, essa carne física para nada presta. Aí ele fala essas palavras e muitos discípulos foram virando as costas e indo embora. Você é esse tipo de discípulo que despreza a palavra? Você é esse tipo de discípulo que ouve a palavra e abandona? Eu vou ter que passar um pouquinho do meu horário aqui, eu tenho essa oportunidade para isso agora. A Bíblia fala em 1 Coríntios, põe para mim na tela, 2 Coríntios 12, o versículo também é o 12, 2 Coríntios 12, 12, olha o que a Bíblia fala, os sinais, isso aqui é o apóstolo Paulo falando, ele discípulo de Jesus, o meu apostolado foram manifestados entre vós, no meio de todo o povo, com toda a paciência, sabendo que uns creem e outros não creem, uns mais rápido, outros mais lento. E ele fala como que foi? Com sinais, coisas visíveis, prodígios, coisas que estavam praticamente aos olhos humanos impossíveis e com maravilhas. O discípulo de Jesus, ele vai viver como Paulo disse, olha, eu tenho paciência, Jesus tem paciência com você. Jesus está esperando você entender que o Evangelho é o único meio de você ser salvo. Através de Cristo Jesus, você crê no Evangelho, é o único meio que você vai alcançar a salvação. Agora, perguntei no início da mensagem de hoje, eu falava com vocês. O discípulo, aquele que aceita Jesus, tem uma missão. Qual é a sua missão? Pela palavra, Jesus disse, ore para que nós levantemos mais pessoas. Quanto mais pessoas nós arrebanharmos para pregar o Evangelho, assim o nome do Senhor se espalhará por todo o nosso Brasil. Que toda Pato Branco conheça Jesus Cristo. Que toda essa cidade reverencie e se curve diante deste Senhor e Salvador Jesus. Que todo o sudoeste do Paraná esteja curvado diante da grandeza do nosso Deus. Que toda a tua casa, tua mulher, teu marido, tua esposa, teus filhos, seus irmãos, seus pais, que todos se curvem. Quando vocês se reunirem em família, seja um discípulo de Jesus ali. Fale do reino dos céus. Mostre, não seja aquela pessoa que quer obrigar as pessoas a andar com Jesus, mas seja a pessoa que leva o reino dos céus através da sua vida. Amém? Eu quero fazer uma oração. Pegue comigo o seu copo com água, meu tempo é curto, mas eu creio que nesta oração Deus vai curar pessoas. Eu tenho falado que ia orar hoje pelas pessoas que estão com sequelas do Covid ou qualquer tipo de sequela. Vamos orar? Pegue seu copo com água, deixe eu consagrar a Deus e ore comigo. Feche os seus olhos. Pai,
em nome de Jesus. A Ti, meu Deus, eu venho mais uma vez recorrendo ao favor destas pessoas que, meu Pai, comigo estão orando. Pessoas que estão doentes, enfermas, pessoas que estão enfrentando após o Covid, ela está com uma sequela, ela não sente gosto, ela não sente o cheiro, ela sente um cansaço muito grande. Essa pessoa está vendo que algo está errado no seu corpo, ela não se sente bem mais com nada. Há uma tristeza profunda, uma angústia profunda, há um problema respiratório, essa pessoa está sofrendo com medicamentos, mesmo depois de ter vencido o Covid, ainda continua com sequelas. É um cansaço muito grande, é uma sonolência muito grande. Pessoas que depois que tiveram Covid, todos os dias têm dores de cabeça, todos os dias estão vivendo debaixo de medicamento. Pessoas também, Jesus, que estão com sequelas de AVC, que não pode movimentar o braço, que não pode movimentar a perna, que não pode movimentar as pernas para caminhar, que não pode segurar um prato na mão para comer. Jesus, eu estou pedindo ao Senhor por essa pessoa que teve também um AVC, essa pessoa que teve um acidente cardiovascular. Meu Deus, que essa pessoa está, meu Pai, até pelos médicos, há uma preocupação que se essa pessoa não fizer o quanto antes uma angioplastia, enquanto ela não fizer esse cateterismo, ela corre o risco de morrer. Jesus, entra comigo agora e que toda sequela de enfermidade, toda sequela de um câncer, toda sequela de um mioma, de um quisto, de um fibroma, de um carcinoma, qualquer mal, vício, a sequela que ficou do vício da droga. A droga fez essa pessoa ficar com um problema mental, a droga tirou a capacidade dessa pessoa pensar. Em nome de Jesus, a sequela da bebida alcoólica, do cigarro que ficou no pulmão, em nome de Jesus, eu determino que todo mal saia, que tudo que não presta vá embora, em nome de Jesus. Pai, consagro a Ti estas águas, e quem delas beberem, sejam curadas, sejam libertas, sejam livres, em nome de Jesus. Beba comigo desta água. Bendito seja o Deus Pai, Filho e Espírito Santo do Senhor,